A primeira pergunta e a única pergunta que eu sei que eu vou te fazer. Da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu ir para os Estados Unidos? E antes de você me responder, vocês estão chegando por aqui, vocês estão assistindo, não se esqueça, já deixa aquela curtidinha. E se você não é inscrito no canal Perguntas, inscreva-se, que nós temos programa todos os dias da semana. Fala para mim, Rita. Bom, eu sou de Presidente Prudente. Eu nasci em Presidente Prudente e eu fui adotada logo que eu saí da maternidade por uma senhora de 52 anos na época, né? E ela morava em São Paulo. Então eu já fui bebezinha para São Paulo, capital, e lá eu cresci, no bairro do Butantã, e um lugar super calmo, super gostoso. Passei minha infância, minha adolescência, minha fase adulta lá, estudei, trabalhei, fiz artes cênicas, sou formada em artes cênicas. Então, aí depois fui trabalhar numa rádio, foi lá que minha história começa, né, nessa rádio, na Rádio Jovem Pan, São Paulo. Na Rádio Jovem Pan, em São Paulo, trabalhei. Eu trabalhava na área promocional, na época tinha uma carteirinha do estudante, Jovem Pan. E eu coordenava, e eu trabalhava na coordenação dessa carteirinha de shows e pessoas que vendem. Essa carteirinha de estudante? Você teve? Não, para que servia? Para muitas coisas, cinema, shows da Jovem Pan, enfim, comprar coisa na banca de jornal mais barato, naquela época... Entendi. E aí, me conta, aí tu estava trabalhando, o que aconteceu? Você é casada, era casada, solteira? Eu namorava na época, e nessa mesma semana eu tinha terminado com meu namorado de 5 anos, estava solteira, né? E estava com a minha assistente sentada na minha mesa, e de repente eu olho um moço com a minha chefe, extremamente lindo, alto, moreno, sabe? Eu olhei para minha assistente e falei, nossa, esse é o homem da minha vida. E tudo bem, acabou a história, ele entrou na minha sala, a gente se apresentou. Isso era uma sexta... Se apresentou, o que ele estava fazendo lá? Ele estava com a minha chefe. Na realidade, ele estava fazendo um curso no Chile de espanhol, e lá ele conheceu o marido da minha chefe. E o marido da minha chefe falou, olha, vamos pro Brasil, você tá aqui no Chile, eu tô aqui no Chile, terminamos o curso, você não topa ir pro Brasil, ficar um tempo lá, conhecer? Ele, ok, vamos. Chegando em São Paulo, ele ficou hospedado na casa da minha chefe. E foi aí que a minha chefe o levou até a Jovem Pan, e lá eu conheci, né? Isso foi uma sexta-feira. Isso foi uma sexta-feira, enfim, fui para minha casa, chegou sábado, minha chefe me ligou sábado inteirinho. Eu falei, eu não vou atender, porque deve ser pepino, não vou atender. Ela nunca me ligava, final de semana. Ligou domingo, o dia inteiro, eu falei, meu Deus do céu, eu vou... Aí na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, ela falou, onde você estava final de semana? Eu falei, eu menti, eu falei, eu fui para casa da minha tia, e lá eu esqueci o rádio, porque na época a gente tinha um rádio, um rádio, né, para comunicar com os funcionários. Falei, eu esqueci em casa e não levei, enfim, naquela época também não tinha muito celular, aquela coisa de ficar ligando para celular. Ela falou, porque o Ray, esse moço, ele queria muito te conhecer. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Tô saindo do relacionamento, não sei se eu vou voltar, o cara é americano, o que vai ser disso tudo? Eu falei, ok, a gente pode jantar, né? Aí numa quinta-feira, ele me chamou para jantar, eu levei uma amiga, claro, né? E essa minha amiga estava comigo, né, conversando, minha chefe, o marido, enfim, rolou o primeiro beijo, e em 4 meses depois a gente noivou, se casou, e em menos de um ano eu vim para cá. Ele é porto-riquenho ou americano? Ele é americano. Ele é americano. E aí tu veio para cá onde? Mas qual que era a história dele? Qual que era a tua idade na época? Na época eu tinha 31 anos. Ele tinha 33. Ele é ele é 2 anos mais velho que eu, né? Na época eu tinha... Fazem 2 anos que você tinha 31 anos. Faz o quê? Acho que 1 ano e meio, né? Ai, 1 ano e meio. Por meio ano.
Não, eu assim, eu sou bem certinha nas datas, foi 1 ano e meio só. Não, eu tinha 31 anos na época, né? Uhum. Faz o quê? Faz quase 15 anos isso. Nossa, mas e vim pra cá. Qual que era a história? Ele já foi casado? Não, ele nunca havia sido casado, ele tinha namoradas, mas nunca noivou. E eu achava meio esquisito, porque um cara lindo, americano, viajando no Chile, não ter namorada, não ter isso, não ter aquilo. Mas eu caí de cara, assim, na relação. Falei, eu me apaixonei. Desde que eu olhei para ele, falei, esse é o homem da minha vida. Falei para minha assistente. E ela, ok, e eu levei aquilo, me apaixonei, completamente eu me apaixonei, e eu vi que era... Você estava casada? 4 meses começamos a se conhecer melhor, ele vinha para cá, quer dizer, para o Brasil, sempre que ele podia. Eu nunca ia para os Estados Unidos, porque eu não tinha visto, né? Nunca havia saído do Brasil nessa época, né? E ele ia constantemente para o Brasil, ficava na minha casa, a gente namorava e coincidiu de dar certo, de noivamos, ele trouxe a mãe dele para me conhecer. Foi um noivado, um namoro, um compromisso muito, muito bacana durante 4 meses. Em 6 meses ele falou, vamos se casar. Eu falei, meu Deus, e minha mãe naquela época já estava bem velhinha, né? Minha mãe estava com uns 80 e poucos anos. Eu falei, sempre foi eu, minha mãe e meu irmão, né? E eu falei, e eu sempre cuidei da minha mãe. Eu falei, meu Deus, como que eu vou me casar, deixar tudo aqui, né? Deixar minha mãe nessa época, mais que ela precisa de mim, que tá ficando velhinha, enfim. Mas eu falei, mas eu preciso viver minha vida, né? Até hoje eu fiquei com a minha mãe, até hoje eu cuidei da minha mãe, mas eu preciso ter uma vida, né? Em 6 meses a gente se casou, né? No Brasil, tudo isso no Brasil. E aí ficou no Brasil também? Não, ele ia e voltava. Ficava uns dias no Brasil e voltava. Aí, quando a gente se casou, depois desses 6 meses, ele trabalhou muitos anos numa rede de lojas aqui nos Estados Unidos. E nessa época de noivado e namoro, que ele estava no Chile, ele não estava trabalhando nessa época. Então, quando a gente se casou, ele precisou voltar a trabalhar. Foi aí que ele deu aquela reduzida. Ele vivia do que, então, o senhorito? Como é o nome dele? Ray. O Ray vivia do quê? Ele tirou o dinheiro da casa, ele tirou o dinheiro da casa para poder viver o sonho dele de viajar e aprender espanhol. E isso é uma coisa que os americanos fazem. Muito. Vocês sabiam, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo no podcast, que 90% dos americanos, eles têm uma dívida no cartão de crédito de $25 mil, no mínimo, e a maioria deles não tem uma casa própria, porque eles vivem refinanciando a casa por 40 anos. A casa vai aumentando o preço, ele vai refinanciando e vai tirando. Exatamente, dinheiro. Foi o que aconteceu. Ele tirou o dinheiro da casa e falou, olha, trabalhei muitos anos, agora eu quero fazer o que eu sempre quis. E eu acho que estava muito escrito nas estrelas, porque se ele não tivesse ido para o Chile, ele não tivesse me conhecido, a gente não tivesse tido essa vida, essa família, um filho, enfim. Então, eu acho que foi aquela forcinha, sabe? Então, ele tirou o dinheiro da casa. Hã? É porque tinha que ser. Tinha que ser. Ele tirou o dinheiro da casa e falou, agora eu quero viajar. Foi para o Chile, foi lá que tudo começou. Aí ele voltou e falou, bom, preciso trabalhar agora, já peguei a gatinha. Agora que eu me casei, preciso trabalhar. Voltou, né, que ele trabalhou muitos anos na Nordstrom, desde 18, 19 anos, então, até hoje ele está lá, né? Então, quando a gente se casou, ele voltou novamente para essa loja, e lá ele ficou tá lá até agora, enfim. Qual que é a loja que é? Nordstrom. Nordstrom, é loja do quê? É uma loja que vende produtos, vende tudo, roupa, Nordstrom, se escreve Nordstrom.
É uma rede de lojas, tem nos Estados Unidos inteiro, uma rede de loja americana, Nordstrom. É como se fosse a Saks, como se fosse a Bloomingdale. É uma loja bem sofisticada, que vende de tudo, assim. Tudo que você imagina, lá vende. Marcas, enfim. Ele voltou a trabalhar nessa loja. Ele voltou a trabalhar. Vamos dar um resumo agora. Voltou a trabalhar, voltou para o Brasil ou você veio para cá? Não, porque você tinha visto ainda um monte de coisa. Não, quando ele voltou a trabalhar, ele estava impossibilitado de me ver no Brasil. E eu tinha saído da rádio também, casada já, tinha saído da rádio e fui trabalhar na empresa de um primo meu, na época, que fazia, como que chama, gente? Eu trabalhava como secretária lá, era aduaneira. Trabalhei lá durante 6 meses até sair minha papelada para vir para cá. Né? Então, ele deu entrada nos Estados Unidos, né? Já de casado, né? Aí eu fui no Rio de Janeiro, completamente sozinha. Fui no Rio, lá eu consegui meu visto, né? Era de 2 anos na época. E cheguei aqui, ele não podia me buscar porque estava trabalhando. Cheguei aqui sozinha no aeroporto a única palavra que eu falava era hi e bye. Era tudo. Esse Ray, para ir aí para arrumar namorada, ele pôde. Agora, para te buscar no aeroporto, já falou: tô trabalhando. Me deixou sozinha, tô trabalhando, tô fazendo dinheiro. Dinheiro até agora eu não tô vendo, né? Mas na época dizia que tava fazendo dinheiro. Enfim. Cheguei aqui. Onde que ele morava? A gente sempre morou na Califórnia, sempre na mesma cidade, na Califórnia. Corona. Corona, e a cidade que os pais dele moram também, a mãe? Exatamente, o pai e a mãe, eles moram aqui. Os irmãos, os sobrinhos, enfim. Chegou aí sem saber, primeira vez, já com o bonitão que você conheceu. Bonitão que eu conheci. Ou foi tudo daquilo? Como foi? Foi tudo daquilo, porque eu cheguei muito assustada, mas eu não sei, eu tenho uma coisa que as pessoas olham para mim e querem me carregar no colo. Então eu cheguei aqui, eu vi dos oficiais da imigração muito carinho, né? Eles me levaram para aquela temida salinha, né? Lá... Não que eu queira te carregar no colo, mas você tem esse carisma e você é miudinha. Então, dá vontade de proteger, é isso. Exato. E foi um senhor que me atendeu na época, falando completamente inglês comigo. Na época eu não falava nem espanhol. E eles falam espanhol, né? Então era só o inglês. E eu fingia que eu entendia, porque eu queria ser aquela coisa, né? Eu não quero passar por aquela coisa, não entendo. Então tudo que ele falava para mim, eu fingia que eu entendia, eu fazia com a cabeça, eu dava um sorriso, eu mostrava meus dentes. E ele foi muito simpático comigo, muito carinhoso, me protegeu na salinha, falou que tudo dava certo, era para eu esperar, que eles estavam liberando o meu visto. Isso no Texas, fui direto para o Texas. Chegando no Texas, fiquei naquela salinha por 4 horas, né? Até água me ofereceram, foram, assim, muito carinhosos comigo. E depois segui voo até Los Angeles. Né? Chegando aqui em Los Angeles também, descendo na imigração, expliquei que era a minha primeira vez, trouxe aquele envelope daquele tamanho com um monte de papel, abriram, viram por cima, welcome. Foi aí que falei, meu Deus, cheguei, agora, o que eu vou fazer? Porque em LA aí tipo assim, é muito grande, o aeroporto é gigante, você vindo pela primeira vez, e o Ray falando, tô trabalhando. Tô trabalhando, mas ele tava lá me esperando na esteira. Ele estava lá me esperando com a mãe dele na esteira. Então foi muito rápido tudo. Eu tirei minha bagagem, já fui direitinho. Eu sou muito assim, eu sou muito perceptiva. Então, hoje em dia eu sou mais, mas antigamente também eu já era bem espertinha. Então, o fato de eu não falar muito bem a língua não me impossibilitou de chegar onde eu tinha que chegar, enfim, o máximo de esperteza que eu podia ter naquela época, né? Eu não falava muito, não tinha um diálogo. Fala pra caramba, né?
Não tô nem falando inglês, tô falando de falar mesmo. Não, português sempre falei muito. Sempre falei, minha mãe sempre brincava comigo, qualquer dia vão te roubar de mim, porque você fala muito. A bebezinha falava com todo mundo, e a minha tia falava, vão roubar essa menina, porque ela fala muito. Mas sempre, português sempre eu falei muito. Mas o inglês eu ainda sou um pouco travada, enfim, não gosto muito, eu gosto mais de espanhol. É que você não se sente confortável ainda, deve ser. Pode ser também. É que eu não uso muito aqui. Aí eu ensinei ele a falar em português, aí tudo para mim melhorou. Ou piorou. Você ensinou ele a falar português? Eu ensinei ele. Ele já falava um pouco de espanhol, né? Uhum. E eu ensinei a falar o português. Hoje a gente